Interrompemos a nossa programação para a exibição do programa Debates e Soluções. A assistência social na ótica espírita, com Eudes Veras. Uma produção da Sala Virtual Joana de Ângeles. Realização: Uso Intermunicipal de Fernandópolis. Alegria absoluta agora com Eudes Veras. Alegria nossa. Eudes Veras, que coisa linda. Hoje, para a sala virtual, Joana de Anjos, Eudes Veras está inaugurando o seu estúdio. Ele fez um estúdio para servir Jesus, né, na transmissão das suas atividades, do seu campo de divulgação doutrinária, evangélica e espiritual. Então, nós estamos muito felizes com Eudes Veras, que faz agora uma abordagem da mais importância, né? Mas, Eudes Veras, quem é você? Tem gente que não te conhece. Ou apenas um servidor, nada de espetacular. Estamos aqui no cantinho da Barranca do Rio Grande, na cidade de Indiaporã, no interior paulista, bem pertinho da divisa com Minas Gerais. O trabalho aqui é muito humilde, o trabalho é muito simples, apenas na oportunidade de servir Jesus, buscando o desenlace, né, desta atmosfera tão extraordinária que é o nosso mestre. Hoje, nós temos alguns trabalhos não meus, apenas, como disse, servidor desses trabalhos, mas estamos aí à frente de uma ONG hoje, presidindo uma instituição assistencial. Temos também os nossos trabalhos com as obras de psicografia, principalmente como livros, né? Que temos aí pela editora FEB, pela editora Psicoenergia, já algumas obras à disposição do público. Além de tudo, o trabalho mãe, que é a inserção das atividades dentro da Associação Espírita Humberto de Campos, aqui de Indiaporã. Muito bem. Então, nós vamos. Eu pedi ao Eudes esse tema, porque eu viajo muito, muito. Quarta-feira estarei no Sirineia, lá em São José do Rio Preto, uma casa maravilhosa. Mas acontece que eu tenho visto em várias viagens que eu faço uma atividade maravilhosa, né? Sempre a iniciativa é ajudar, fortalecer, mas eu tenho visto a assistência social em algumas casas com algumas distorções, em outras com muitas distorções, que não efetivam a proposta de Kardec quanto ao transformar do homem, ajudar a transformação do homem, a nossa contribuição para que o homem se transforme, criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, porque um ancião, mudando o seu tônus vital e mudando a sua base de cálculo, ele pode ter um final feliz e coroar de bênçãos toda a sua vida na Terra. Então, nós gostaríamos que o Eudes Veras, e essa foi a proposta, falasse à vontade, fique à vontade, você adentra direto ou tem acesso no notebook, né? Então, você pode ir falando, que se quiser ir respondendo as questões, né, as intercessões, né, para ficar à vontade. Porque esse tema, eu acho que, junto com evangelização, é um dos temas mais importantes das casas espíritas, mais importantes da igreja,
mais importantes das reformadas, mais importantes da Umbanda, mais importantes de qualquer núcleo de religiosidade, quando se debruça para o problema humano de natureza social, que é a fome, o desemprego. Então, o que a religiosidade poderia produzir de bênçãos ao ser humano que passa por dificuldades, principalmente uma sociedade que atualmente está completamente sem eira nem beira, em termos de conflitos, de termos de ondas comportamentais de outros países, de outros regimes, alterando a estrutura real da nossa sociedade brasileira, nosso perfil conquistado por tantos anos, né? De leiras e leiras, agora interferências de determinados modismos. E nós ficamos assim um pouco preocupados com esta realidade. E a Casa Espírita tem uma proposta maravilhosa. Além do adulto, a evangelização infantil e assistência social. Então, eu pedir a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, envolverem Eudes Veras, Dona Benedita Fernandes, Nossa Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, que são os espíritos que continuamente estão aqui sendo lembrados, né, pelos seus legados, né? Mas também Chico Xavier, que nós temos programa do Chico, estou sempre pedindo que ele venha fortalecer, nos motivar. Então, como isso vai ficar como referência, como é uma contribuição da Sala Virtual Joana de Ângeles para a posteridade, porque vai ficar documentado lá no YouTube, um tema da mais alta importância, vai ficar lá nos arquivos, não é, das nossas atividades. Eu gostaria que Eudes Vera fosse envolvido, então, pelos bons espíritos. Que Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, que tem a responsabilidade desse trabalho magnífico e também de assistência espiritual, possa envolvê-lo e que possamos ter, portanto, um patrimônio que vai ficar na história das atividades espirituais no contexto das mídias sociais. Que Jesus o abençoe, o ilumine, e o tempo que você quiser, esteja à vontade. Vamos lá. Olha, primeiro, gratidão à Sala Virtual pelo convite, pela oportunidade, porque, afinal de contas, estamos realmente neste manancial para estudar. E eu quero também pedir para que você que está aí comigo, participando, não deixe a dúvida, não. Não precisa esperar. Vá no chat, deixe o teu comentário, coloque a sua dúvida, a sua opinião, tudo que possa trazer valor e agregar conhecimentos ao nosso estudo, que vai ser extraordinário. Chamo a atenção de vocês para uma cartilha que pode ser adquirida gratuitamente pelo site da Federação Espírita Brasileira, lá no febnet.com.br, aonde você pode baixar lá o Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Porque nós temos alguns pensamentos a ser feitos. O que é assistência social? Como o serviço social ultrapassou os tempos? Como era o serviço social antes de Jesus? Como era o serviço social depois de Jesus? E como é o serviço social com a doutrina espírita? Bom, antes do Cristo, o social estava conturbado, porque se você fizesse algo de errado, era ferozmente ferido pelas suas ações. Então você pagava literalmente pelo que fez. E era penas doloridas trazidas pela lei mosaica, que até então era uma lei de talião, uma lei civil completa e sem
absolutamente nada que se opusesse a ela. Mas Jesus veio e disse assim: olha, o serviço social, o amor, ele tem que ser e deve ser impactado pela oportunidade de fazer o bem. Não podemos apenas falar de Jesus. Aliás, devíamos parar de falar de Jesus. Precisamos ser como Jesus foi e fazer o que Jesus fez. A exemplo de Paulo, ser imitadores como ele era do Cristo. Imitar o Cristo não é problema algum. Muito pelo contrário. É trazer a paz, a generosidade de Jesus para nós. Quantas foram as pessoas enrijecidas, duras, que aprenderam a trazer o Cristo para próximo de ti e automaticamente a fazer doações? A casa do caminho, onde Maria e João, algumas vezes Paulo de Tarso, Lucas evangelista, passaram por lá. Mas Maria e João estavam inteiramente doados a esta ideia, a fazer o bem. Naquele tempo, a maior generosidade que se podia fazer a alguém era lavar os seus pés para tirar as pedrinhas que ficavam entre os dedos, que traziam desconforto e dor ao caminhar, buscando a generosidade deste mestre, o amor mais verdadeiro. Como Kardec, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, questiona: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade no entendimento de Jesus? A palavra caridade como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É este o fundamento base da palavra caridade. Ser bom, compreender e perdoar. E nós ainda estamos vivendo ondas de melindres. Eu não acredito que o Dr. Luiz Carlos falou isso para mim. Eu não acredito que disseram tal coisa sobre mim. E a gente fica melindrado, destruído, perdido. Mas cadê o Cristo aí? Cadê a oportunidade de viver Jesus? Indulgência, tolerar as pessoas, permitir que elas sejam como queiram, para que eu também possa ter o direito de ser como eu queira. Então, ser bom, ser indulgente e aprender a perdoar. As práticas da fraternidade estão no Evangelho de Jesus. Capítulos 10, 11, 12, 13 e 14 do Evangelho segundo o Espiritismo traz diversas condutas e oportunidades. Entre elas, a lembrança da parábola do bom samaritano. Quem era o bom? Quem era o benevolente? Quem foi o indulgente? Quem tratou com perdão? Samaria era rejeitada pela Judéia por conta dos seus princípios religiosos. Já tinha ali uma guerrinha de religiões, de pensamentos. Então Jesus traz o samaritano como exemplo, não porque a Samaria só tinha homens bons, mas porque para aqueles judeus, naquele momento, era como se alfinetasse a sua alma para direcionar os seus pensamentos, fazer algo novo em nós. O samaritano é o único entre todos que passavam pelo caminho que socorreu aquele que precisava, aquele que pedia ajuda. E nós, quando vamos para as casas espíritas, estamos com este bip, o sinal sonoro da benevolência, da indulgência e do perdão, para trazer a todos o que faz o amor reinar. A assistência social com Jesus, ela é alcançada por todos os homens, não importa quais. Escravos, inimigos, perseguidos. Sabe, nós entendemos que o
campo material das necessidades do outro são praticamente os mesmos quando falamos de morais e espirituais, visando ao mesmo tempo corpo e alma. Porque não adianta que você fale do Cristo para aquele homem que está com fome. Ele não vai entender. O cérebro dele, as condições orgânicas dele está presa na fome. Ele precisa primeiro ser alimentado para depois ser envolto ao amor e à transformação das suas falas do Cristo. As instituições, seja qual for, como disse na abertura aí, no prólogo, nosso querido Luiz, esse prefácio que foi tão profundo, né? Onde ele disse, olha, não importa o que acontece aqui como social, é o mesmo que acontece na casa espírita, lá na igreja católica, na igreja evangélica, lá na Umbanda, não importa. O que importa é o amor. Que justiça e fraternidade eu estou conceituando? Que justiça e caridade eu estou aliciando ou ensinando para o outro? Nós temos hoje, por exemplo, lá no Museu Nacional das Belas Artes, um quadro lindo chamado A Caridade, que foi pintado por Zeferino da Costa em 1872. É uma pintura de óleo sobre tela, onde ele retrata uma mulher chique, toda paramentada, com uma criança belíssima, em uma casa humilde, levando ali o amor, os ensinamentos. A primeira marca da luta dos reconhecimentos dos direitos humanos, aonde nasce a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é a Revolução Francesa de 1789. Liberdade, igualdade, fraternidade. A ONU, em dezembro de 1948, fala da liberdade, igualdade e fraternidade na Declaração Mundial dos Direitos Humanos. E Kardec? Kardec, no livro Obras Póstumas, traz para a gente que fraternidade, igualdade e liberdade é a base para o crescimento moral. Se nós estamos falando de atividade social, nós não podemos esquecer jamais do intelectual, porque Kardec assim foi, o intelectual pensante que codificou a voz de tantos espíritos que estavam por ali. Caridade na atividade fim da casa espírita. Porque o fim do nosso processo dentro da doutrina espírita é caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Então, a caridade, como atividade fim da casa espírita, ela traz para a gente a oportunidade de ser bom. Sabe? Da esmola até a promoção integral do homem. Essa é a proposta de Allan Kardec. Não sermos apenas criaturas que doam matéria. Porque doar dinheiro, já falamos. Não dá para falar com um homem que está passando fome para falar de Jesus, que ele vai olhar para você e dizer, mas e a minha fome? Onde eu coloco? Então, precisamos, sim, trabalhar este desapego físico que ainda temos, para dar ao outro a oportunidade que ele também evolua. Porque se nós não ensinarmos o Evangelho, como que vai progredir os ensinamentos de Cristo dentro da doutrina dos Espíritos? A principal ferramenta para a evolução espiritual está na evangelização infantil. Porque quando eu faço bem para o outro, principalmente evangelizando, eu estou com a finalidade mãe preparada. E qual é a finalidade mãe do serviço social de uma casa espírita? Atender pessoas, atender famílias, conjugando a ajuda material
socorro espiritual e orientação moral doutrinária. Então, quando eu convido uma criança para a evangelização, eu estou proporcionando a ela o enriquecimento para que amanhã ele seja um cidadão melhor. Os assistidos têm que sempre ser respeitados dentro do conceito maior. O que a mão direita faz, a esquerda não pode saber, não deve saber. Conceito do próprio Cristo. Jesus, quando percorria os caminhos, ele estendia a mão e acolhia. Jesus, quando falava, ele dizia, levantava e ia fazer. Ele nunca esperou que acontecesse naturalmente o crescimento do outro, porque isso demoraria, ou melhor, demora muito. Então, os assistidos, dentro da sua limitação, eles devem ser proporcionados dessa promoção social e da caridade espiritual. Porque, veja bem, a assistência social, ela completa o homem na sua totalidade. O assistencialismo, aquele que nós fazemos apenas para os holofotes, né? Infelizmente, ainda tem pessoas que doam e registram em foto. Olha, eu vou te doar tal coisa, mas fica um pouquinho para cá que eu preciso documentar. Bom, assistência social completa o homem, em totalidade. O assistencialismo fragmenta o homem, despedaça o homem. A assistência social promove a libertação do ser. O assistencialismo gera dependência. Qual a diferença? Quando eu faço assistência social, eu proporciono a vara, dou o primeiro peixe e ensino a pescar. Já o assistencialismo cria regras para que venha buscar e gera dependência. Meus irmãos, eu não estou aqui atacando ou apontando atividades espíritas. Muito pelo contrário, nós estamos apenas apresentando as orientações de Allan Kardec para a seara espírita sobre as bênçãos dos conceitos doutrinários do Evangelho de Jesus. Não se pode dar às criaturas constantemente auxílios que não são necessários. O que isso significa? Socorrer à fome, assistência social. Manter a cesta básica de uma família que tem condições de ganhar o seu pão, assistencialismo. Vivenciar uma campanha, proporcionar roupas, cobertores, agasalhos no momento de frio extremo, né, como nós passamos há pouco, campanhas para levar, porque nós estamos num país tropical, qualquer friozinho faz muito mal, né? Quantas criaturas morrem por frio. Então é importantíssimo esse trabalho. Só que nós não podemos manter esses trabalhos apenas em constância, sem levar também Jesus. Porque o Cristo precisa estar nos alicerces dos nossos trabalhos. Continuando, assistência social é uma ação transformadora. Ela transforma quem a vive e quem também a recebe. O assistencialismo é uma atitude mantenedora. É como se eu soubesse que eu não preciso trabalhar, vamos ser assim, impactantes, porque vão me auxiliar financeiramente ou com alimentos. Isso é assistencialismo. Agora, quando eu dou ajuda, dou a cesta básica, dou mesmo situações financeiras para o auxílio, o socorro de uma conta, por que não? Por que não? Se a criatura precisa, para aquele momento, para a sua paz, pagar uma conta de energia para que se religue a energia, por que nós, entidades espíritas, não podemos auxiliar? Podemos? Podemos sim. É muito solidário ser assim. Mas nós temos que dizer à criatura, olha, só que você precisa criar o norte, precisa buscar o socorro para ser uma criatura melhor, para buscar. E quais as oportunidades? O que a Casa Espírita pode ofertar? Podemos dar cursos, podemos chamar aí amigos que sabem bordar, que sabem fazer crochê,
que sabe costurar. E aí a gente se reúne, ensina outras pessoas, capacitam criaturas para ser homens bons, para ter uma renda familiar, uma geração de renda. Hoje podemos trabalhar com artesanato, fazer um biscuizinho, decorar um pote, pega aquele pote de maionese que você não usa mais, trabalha um biscuit nele, decora ele, e olha, meu irmão, agora ele agregou valor. Agora você consegue vender. E aí você está dando àquela criatura a oportunidade de crescer. E automaticamente, e paralelo a isso, está levando junto uma prece inicial, um evangelho sendo comentado, uma música sendo ouvida, e você faz com que a criatura cresça também moralmente, espiritualmente. Assistência social visa ao imediato, embora atende também o imediato. Dentro da assistência social, nós estamos olhando para aquilo que está no meu ponto e aquilo que chegou de surpresa. Já o assistencialismo é apenas imediato. É só o necessário com urgência. A assistência social, não. A gente prepara a criatura para ser um espírito gestor da sua existência. O assistencialismo promove esmola. Já a assistência social constitui na prática da cidadania. Ser bom, meus irmãos, é essência do evangelho. Ser bom é essência da caridade. Benevolência, ser bom para todo mundo. Indulgência, tolerar e perdoar. Mas ser bom, ser benevolente, é um dos pilares do tripé da caridade. E lembro mais uma vez, fora da caridade não há salvação. Lúcia Maria, penso ser muito difícil enveredar pelos caminhos da caridade material, pois estamos a passar por momentos de dificuldade. Como você consegue angariar condições, fundos para tal? Muito bem colocado, né? Como que uma casa espírita se mantém? Bom, primeiro, essa história de dízimo, né, dentro da seara espírita, ela é completamente absorvida pelo trabalho. Aqui em Diaporã, nós temos a prática da nossa famosíssima pizza de fim do mês. Então, todo final do mês, a Casa Espírita se reúne seus trabalhadores para confeccionar pizza. Vendemos a pizza hoje, atualmente, a R$ 40. Levamos até os lares uma pizza extraordinária, além de toda recheada, fluidificada pelas bênçãos divinas. E quando essa pizza volta para a Casa Espírita, ela volta como recurso, como dinheiro, né? Óbvio que uma parcela desse dinheiro paga o material, porque nós não pedimos auxílio para comprar os ingredientes. A própria pizza se mantém. Então, ela quita as despesas da confecção, trabalhadores faz na gratuidade, como realmente deve ser, e a gente comercializa. Isso entra na nossa contabilidade como promoção, toda documentada, regida, né? E aí é convertida depois em artigos para capacitações, em artigos para instruções, né? Porque nós temos também, como falamos, da assistência social voltada ao crescimento do ser, né? Precisamos ter cursos de passes, precisamos de cursos de trabalhadores, de preparação, cursos de juventude, né? Momentos e retiros para os jovens, precisamos de materiais para evangelização, precisamos de copos para a casa espírita. Então, a gente se mantém através do trabalho. Hoje, é muito comum que a gente veja as associações espíritas e outras denominações religiosas, outras ONGs também, né? Eu aqui também falo pela ONG Ação Solidária, que não tem dentro dela a doutrina espírita, porque ela é aberta a todas as religiões, né? Como deve ser o trabalho social voltado às ONGs, né? A ONG não pode ter princípios religiosos, né? Porque senão fere a Constituição. Mas, paralelo, é óbvio que dentro da ONG nós temos uma música
de edificação da alma, tocada durante as atividades. Nós temos ali criaturas que são acolhidas por um atendimento fraterno e a ouvidoria do próprio monitor que está ministrando o curso. E as atividades também são patrocinadas pelas promoções e os trabalhos. E quando aperta, e a necessidade é imediata, nós fazemos aí o pedido para que seja feito o rateio entre todos que estão dispostos a colaborar. E isso é maravilhoso. Temos uma outra fonte também aqui, que é os livros, né? Todas as obras que nós comercializamos, se vocês querem conhecer, vai lá no site www.eudesveras.com.br, que vocês vão poder conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Mas todas as obras que nós comercializamos, ela é revertida, todo o seu lucro, para as atividades. Então, Lúcia, para criar condições para trabalhar, precisamos, como você disse, pensar na condição de como manter. Não adianta começar algo que não dá para fazer. Por exemplo, nós temos muito comumente nas casas espíritas a sopa fraterna. Aquele momento em que nós damos o alimento físico, né? As sopas fraternas sempre são alicerçadas em um momento de evangelização. Uma palestra, mesmo que seja curtinha, de 10 minutos, não tem problema, mas um momento de fala, um momento de oração, para que a promoção social seja do homem integral, corpo e espírito, elevando a criatura aos pilares da ascensão com o propósito de auxiliar, de proporcionar amor. Então, meus queridos, temos que ser justos. Justos. E os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? Mateus, capítulo 25, versículo de 37 a 40. Quando te vimos forasteiro e te acolhemos? Quando te vimos nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos, Jesus? Ou na prisão e fomos te visitar? Aí Jesus dirá: em verdade vos digo que sempre que fizeste a um destes meus irmãos, mais dos mais pequeninos, a mim fizestes. A ação, o amor e a transformação. Sempre. Sabia mais? Agro pergunta para a gente ali. Eu disse, na ONG você tem parceria com o poder público? Não. Nós não temos parcerias firmadas com o poder público, até porque a entidade social não permite recursos vindos de organizações, entre aspas, que geram vínculos políticos. Nós temos, sim, contratos de prestações de serviço feito com órgãos. Por exemplo, o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, nós temos um contrato com eles para atender um número X de crianças na ONG. E aí, com essas crianças atendidas, existe um subsídio que é repassado, não firmado e diretamente com o poder público, prefeituras, governo federal, governo estadual. Isso não. Mas com órgãos, com departamentos. E temos também com o terceiro setor, fundações, outras ONGs, que nos auxiliam através de contratos. Há pouco, nós tivemos uma obra sendo construída, finalizando todas as dependências necessárias para o atendimento da ONG, que foram custeadas por uma organização aqui perto de nós, de São José do Rio Preto, chamada Fundação Benedita Terra Pimentel, que veio, fez a visita e nos auxiliou com esses recursos. Então, aí sim, a gente busca os recursos através das oportunidades, né? Chega oportunidades e a gente abraça. Agora, recursos públicos provenientes principalmente de recursos parlamentares, esses não são interessantes, porque criam um vínculo político, né?
quando chega no momento das eleições, aqueles que te deram o recurso parlamentar querem também fazer a divulgação daquele trabalho realizado pela ONG como algo que ele proporcionou, que ele ajudou. Então, desta forma, a gente não vê com bons olhos, porque cria uma dependência política. E a ONG tem que ser a partidária sempre, não é? Porque ali dentro temos A, B, C, todos votando em A, B, C. Então, precisamos ter esse princípio. Mesmo que nós criamos, quando falamos de religiosidade, temos que falar também neste rótulo que é a política. Não somos contra, pelo contrário, a política é necessária, mas é uma política boa, uma política do bem, que também é um trabalho de assistência social. Os espíritos superiores, através de São Vicente de Paulo, lá no Evangelho, ele nos diz assim, através de um alerta: não pode a alma elevar-se às regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra pela aventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo, cumprindo esse dever, abrindo-se-vos a o caminho da felicidade. Olha que coisa linda, né? Trabalhar para trazer o afinco do amor. Eu vou colocar aqui no meu nominho, para que todos vocês que queiram conhecer, né, um pouquinho do trabalho, estamos falando de assistência, www.açãosolidaria.org. Este é o nosso site, né, da ONG Ação Solidária aqui de Indiaporã. Lá você vai ver fotos, vai ver trabalhos, né, uma divulgação bem simples, para que não se projete como a ausência de caridade, mas necessária também para que aqueles outros que nos auxiliam saibam até onde as coisas estão indo e para onde vão os seus trabalhos. Humberto de Campos, patrono da nossa casa espírita aqui, em uma grande lição que fala-nos do amor e da caridade, através da culminância da assistência espiritual. Humberto de Campos, uma vez, quando o Divaldo Franco foi falar pela primeira vez em público, ele acreditou, o próprio Divaldo, que ele seria amparado por espíritos e não precisava se preparar. E aí chega Humberto de Campos, faz a palestra maravilhosa junto de Divaldo. Quando termina, ele diz para Divaldo: olha, eu não fiz nada por você, eu fiz pelos outros, porque eles não têm culpa de você não ter se preparado. Mas e nós? Nós estamos nos preparando para Jesus? Nós estamos criando oficinas de artesanato que automaticamente falam com a alegria de lidar com criaturas? A doação do quilo a quilo para chegar como alimento em uma cesta básica. Oficinas de arte, de artesanato que proporcionam àquelas criaturas dois momentos. O primeiro, a geração de renda, para a independência financeira. O segundo, e mais importante do que a geração de renda, a ouvidoria, o ouvido fraterno. Porque o monitor, o professor, como queiram, ele tem que estar preparado para ouvir a criatura, para trazer para ela o amor, para proporcionar para ela não a cura, mas o alívio. Jesus deixou claro: está cansado e sobrecarregado? Vem a mim que eu alivio. Os estudos do Evangelho, de forma semanal, pelo menos, traz o engrandecimento do espírito, da alma, para um trabalho de promoção social, assistencial. Sabe, eu vi há pouco uma oficina que me chamou muita atenção.
era uma oficina de maquiagem. A pessoa chamou as senhorinhas, principalmente aquelas que estão desmotivadas, fisicamente falando, que não se cuidam mais, que perderam a vaidade, porque vaidade ao extremo é perigosa. Mas aquela vaidade de se cuidar é necessária. Sabe para quem que você tem que ser lindo? Para você. Se olhe para o espelho e se apaixone por você. Não se preocupe com mais ninguém, com mais nada. Temos que ser perfeitos para nós, para o nosso crescimento. E nesta oficina, maquiaram as menininhas, maquiaram as vovozinhas, maquiaram as senhoras, fotografaram, fizeram um enriquecimento de almas tão grandioso, deixando de lado o assistencialismo e passando a ter uma reforma íntima. O alimento para a alma é aqueles que necessitam de equilíbrio fluídico. Precisamos manipular trabalhos e mediunidades, acolher as pessoas que visitam a casa espírita. Não importa se eles estão vindo destruídos ou desequilibrados, não importa se eles estão vindo pedindo ou auxiliando. Maria Dolores diz assim sobre a assistência fraternal: Deus te compense, alma boa, a ti que estendes a mão, repartindo alegremente carinho, agasalho e pão. Deus te envolva em alegria, todo esforço de esquecer a ofensa que te faça, buscando a paz e o prazer. Deus te exalte o gesto amigo, quando levantas alguém da tristeza do infortúnio para a estrada do bem. Deus te engrandeça o trabalho, com que te esqueças e vai. Auxiliar e servir aqueles que sofrem mais. Por toda a bênção que espalhes, que o mundo nem sempre diz, que a vida te recompense e Deus te faça feliz. Por que esperar mais do que já temos? Por que esperar mais do que necessitamos? Vivemos apenas com o necessário. Todo o resto é supérfluo. A Simone Caeté diz para mim assim: por que há tanta polêmica em relação ao dízimo? Pois para alguns é uma exploração e para outros uma forma de fazer a caridade. Olha, eu sempre digo, eu desveras, que o dízimo é necessário porque é através dele que a gente mantém a instituição espírita. Mas também temos que reconhecer que a necessidade do dízimo, ela é material. Porque quando falamos do dízimo, estamos falando de doações financeiras. Agora, e se eu fizer uma reforma na condição do dízimo e doar 10% do meu tempo? Já fez a conta? Ó. 24 horas do dia. 10% daria 2 horas e 40 minutos. Vamos deixar por 2 horas, certo? Se olharmos para essa conta, 5 dias na semana, considerando também o sábado, dariam 12 horas. Não é isso? 6 dias, 12 horas. Então, o domingo seria doado. 12 horas, o meu domingo, considerando 8 horas de trabalho no bem, seria doado. Então, se nós transformarmos o dízimo em doações de amor, mesmo que ela seja financeira ou que ela seja emocional e espiritual, ela se completa
dentro da doutrina de Jesus. E é por isso que Jesus, quando interrogado, disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não disse, olha, não deve dar o dízimo, não deve dar dinheiro. Não. Ele sabia que o dinheiro é necessário, né, como era até hoje, é também, para alicerçar os cuidados físicos da instituição. Mas o dízimo pode ser totalmente, facilmente acrescentado ou substituído por generosidade. 10% da sua vida, 10% do seu tempo, 10% do seu amor, 10% do seu dia. Isso seria o princípio da mudança planetária. Mas o mais importante, quando falamos de assistência social, é deixar de ser assistentes para o assistencialismo e passar a ser assistentes para o homem integral. Sem contar que uma instituição que cria vínculos. Atenção isso, hein? Instituições que criam vínculos com pessoas também criam vínculos legais. E aí você passa a ter funcionários ao invés de trabalhadores espíritas. Criando-se vínculos, tem a lei trabalhista e tem um monte de outras coisas. E para uma instituição espírita, principalmente, que é o nosso foco, existe todo um ser jurídico. Tem o CNPJ. Então, os fins trabalhistas são cobrados legalmente e disciplinarmente. Então, vamos tirar do peso do assistencialismo das casas espíritas. Vamos fazer o bem. Vamos fazer a promoção, a evolução, a propagação do ser e não do ter. Que Jesus abençoe a todos nós e nos traga muita luz. Muito obrigado a todos que participaram aí diretamente com as suas perguntinhas, mas também a todos vocês que ficaram aí indiretamente participando, vibrando, torcendo. Isso também é assistência social. Trazer luz para todos nós. Beijo carinhoso. Luiz, obrigado mais uma vez. Muito bem. Olha, que coisa boa, viu? Nós vamos filtrar isso aí, divulgar também nas casas espíritas. Vou passar para todas as casas espíritas através do Gladson, para assistirem essa contribuição, um verdadeiro seminário sobre este tema que é muito importante, né? Então, você já foi respondendo com todos, né? Essa técnica é muito boa porque os internautas se sentem prestigiados. Eu falo às vezes, mas eu falo, por exemplo, para companheiros que produzem um programa, às vezes, falo, olha, não vamos deixar de... Eu não deixo nenhuma pergunta aberta. Todas eu considero. Por quê? Considero dentro da minha ótica, mas considero. E mostro também o caminho que eu percorri. Se as pessoas quiserem procurar outras vertentes, mas os caminhos que eu percorri eu mostro. E você fez isso muito bem com os internautas. Estou muito feliz desta iniciativa. Eu creio que, vez outra, eu vou te trazer para fazer um alinhamento doutrinário em algumas questões. Vai ser um prazer imenso. Agora nós temos um estúdio e estamos prontos para trabalhar. Como você tem um alinhamento doutrinário retilíneo dentro da doutrina, até porque é médium psicógrafo, e tem também a vigiliatura dos espíritos que estão sempre ao seu derredor, trazendo-lhe o alinhamento. Quer dizer, não pode fugir do alinhamento, né? Sem dúvida.
Simone. Muitos me perguntam por que o Espiritismo não há dízimo, e eu respondo que no Espiritismo se faz o bem sem cobrar, sem exigir, respeitando o livre-arbítrio de cada um. É uma resposta extraordinária, Simone. Porque, na verdade, é exata. O Espiritismo cobra dízimo? Não. O Espiritismo te oferta o trabalho. Então, você vai lá confeccionar sopa, você vai lá para os trabalhos de ouvidoria fraterna, você vai lá para a distribuição de agasalhos, de cesta. Esse é o verdadeiro dízimo. Esse é o verdadeiro patamar da conduta cristã. Muito bem colocado. E o ponto mais importante que você tocou é que você falou que a ONG você tem determinados setores que patrocinam, mas não tem aquele vínculo do poder público. Sem dúvida. Nós estamos com uma instituição que nós adentramos nela há questão de 1 ano e pouco, quase 2 anos. Foi no começo da pandemia, porque a casa que eu estava fechada, e eu falei, eu sou velho, eu não posso parar, né? Ficar aí contando os passarinhos. Eu preciso trabalhar. E aí nós fomos para um local muito pobre, 4 bairros, os mais pobres de Fernandópolis, onde nós registramos várias famílias abaixo da linha da miserabilidade. Por exemplo, uma casa que encontramos debaixo de uma árvore coberta de lona, usando o sanitário da casa vizinha. Não tem nada pior do que isso, né? Então, o pior seria uma ponte, né? Morar numa ponte. Mas é uma substituição da ponte. É. Então, você falou de como que funciona essas instituições que patrocinam, por exemplo, cursos e tal. O poder público, ele exige a presença, ele fiscaliza o Ministério Público, ou a própria estrutura social do Estado, da prefeitura, como que eles não ficam inermes, porque tem criança lá, tem juventude. Como que você trabalha essa área? No quesito ONG, nós temos ali a fiscalização de todas as áreas. Porque a ONG hoje, não a ONG em Indiaporã, as ONGs do Brasil, elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vai estar fiscalizando, se tratando de São Paulo. E também a própria Receita Federal vai estar acompanhando as suas declarações, o seu patrimônio, porque a ONG ela é patrimoniada, ela tem ativos e passivos o tempo todo. Nós temos um prédio que custa dinheiro, nós temos maquinários que custam dinheiro, então nós temos um controle patrimonial para que as coisas fluam. As entidades, outras ONGs, que são criadas para o auxílio, por exemplo, as fundações, como esta de Rio Preto, a Fundação Benedita Terra Pimentel, que nos auxiliou, são instituições que são fiscalizadas de forma direta pelo Ministério Público. Por isso são fundações. Então, todo recurso que entra numa instituição, ele passa por uma fiscalização severa, muito intensa. E aí nós temos isso na autarquia judicial, vamos assim chamar. Mas nós temos também a fiscalização humana. A mãe que quer saber como o filho está, o pai que vai visitar a ONG para ver se o filho realmente foi, os valores disciplinares, curriculares de determinados cursos, porque nós temos hoje na ONG cursos de formação profissional. Saem de lá com certificados reconhecidos pelo Ministério da Educação. Certificados que vão ser válidos em todo o território nacional para, por exemplo, para auxiliar de advocacia,
para atendente de farmácia, para secretariado, criaturas que formam-se, capacitam-se para o mercado de trabalho. Então, nós temos também a fiscalização da educação. Então, é outro ponto a ser observado. E nós temos, óbvio, que a fiscalização também do Conselho Tutelar, que é um órgão que de autarquia está acima da ONG, ele pode a qualquer momento adentrar a ONG e estar participando. Mas eu digo, ô Luiz, que o maior dos problemas que uma instituição séria tem é a fiscalização divina. Porque este não dorme, este tudo sabe. E aos olhos de Deus, aos olhos do Cristo, nós temos que estar no mais reto possível do trabalho, para que a gente possa não só prestar contas humanas, mas sabemos que a prestação de conta espiritual existe e vai chegar para a gente. Mas a fiscalização, respondendo em íntegra a sua questão, ela acontece sim, da mesma forma que, por exemplo, uma prefeitura é fiscalizada. A fiscalização de uma entidade social é a mesma de uma prefeitura, por exemplo. Entendi. E você teria como, por exemplo, a minha instituição, eu estou querendo apresentar lá um modelo de trabalho e tal. Na minha instituição, onde eu provisoriamente eu sou diretor, é, você teria uma metodologia ou pelo menos uma cartilha inicial de como montar uma estrutura como essa que você tem, que é modelar? Sim, temos sim. A ONG dispõe de cursos, né, que nós ofertamos na gratuidade para outras instituições, com o propósito de capacitar em outras cidades, em outra região, pessoas para isso. Nós já temos isso florescendo em outros municípios, né? Mas é ainda muito pequeno o trabalho, mas ele já existe sim, porque nós estamos vendo a necessidade, porque nós estamos com 19 anos de ONG, e foram 19 anos de um trabalho onde literalmente quebramos a cara muitas vezes. Então a gente tenta proporcionar ao outro caminhos que são mais Para não fáceis entrar nesses muros, né? para não cair nesses muros. Exatamente. Temos sim, estamos à disposição, inclusive. Olha, eu vou me candidatar para poder apresentar aos meus cômpares, né, essas ideias, porque nós temos uma instituição lá que é uma instituição que recebe exatamente os fundamentos financeiros do Estado. Acontece que nós não podemos fazer gerência de aulas de acompanhamento, porque são proibidos, tem que estar dentro de uma escala que eles atribuem como importante. Isso aí praticamente engessa, né, a nossa atividade. A gente Porque fugiu aí tem que disso. ser os modelos que eles apresentam a gente fazer. Nós Mas fugimos disso, deixando o poder público, né? Hoje nós criamos vínculos com órgãos do poder público. Como eu disse, citei o CRAS. O CRAS tem um trabalho extraordinário no município, mas com a criança, eles tinham uma certa, entre aspas, dificuldade, porque as crianças, no horário de funcionamento do CRAS, estão na escola. A ONG atende também sábado e domingo. Então, eles terceirizaram para a gente. Com isso, veio o apoio financeiro para manter a ideia e foi criado um projeto chamado Ação Assistencial, a qual nós acolhemos crianças e adolescentes com o projeto de socializar. E finalizamos também com a alimentação física, porque não adianta também levar essa meninada para lá e não sim, encher a sim, barriguinha deles, né? sim, sim. Muito bom, viu? Nós vamos amadurecer a ideia, não, nós vamos colocar na estufa para ela já ficar madura.
E assim Então, a gente depois segue. você me passa os caminhos, eu vou fazer esse curso, vou encaminhar mais pessoas para que nós possamos documentar essa Não, e nós ideia. podemos, inclusive, combinar e ir até Fernandópolis. Não tem problema nenhum. Podemos, podemos. Né? Porque eu quero transformar aquele grupo, por exemplo, tem lá uma instituição, né? A, a entidade filantrópica Maria João de Deus, que é só Estado. Ali não tem acordo. Aí eles exigem determinados profissionais e fica caro, porque eles pagam um pouco, o resto a gente tem que fazer. Acabamos de fazer uma campanha agora de feijoada, e depois, mais um pouco, tem outra para pagar funcionário. Quer dizer, fica enxugando o gelo e Ô, sacando fumaça, Luiz, né? só pegando o gancho, nós, há uns anos, recebemos uma proposta de um valor financeiro, que era proveniente do Estado. Para receber este valor, nós precisávamos ter, na instituição, uma assistente social ou um psicólogo registrado. Temos 2 psicólogas e 2 assistentes sociais voluntárias, mas voluntários mesmo dentro da lei de voluntariado, porque nós temos termos, contratos averbados com as criaturas. Para não gerar amanhã uma dependência exatamente. Mesmo trabalhista. tendo, não poderia. Aí, resumindo, 1 ano de encargos sociais de qualquer um desse profissional era 5 vezes o valor que o Estado me repassaria. Então, melhor não ter recurso. Gostei muito. Vamos trabalhar essa ideia. Bom, foi um prazer imenso, Eudes Veras. Gratidão minha. De vez em quando, uma vez por mês, cada 2 meses, eu vou te chamar para dar um alinhamento doutrinário em algum assunto, né? Porque você é uma pessoa muito séria e tem esse alinhamento também da mais grave fiscalização, que é a divina. Essa é o nosso necessário. O supérfluo deixa para lá. Então, vamos encerrando aqui a nossa atividade. Eu vou sair, vou deixar a chave com vocês, você fecha a sala com chave, óbvio, de ouro cristalino. Muita paz. Obrigado mais uma vez. Coloquemos, então, nossos corações em Jesus, buscando neste mestre do amor a paz e a luz. Amado mestre, querido Jesus, gratidão é a palavra que melhor resume a nossa noite. Porque somos muito gratos, Jesus, pelas suas ações, na intuição, no apreço de nossas almas. Gratidão, Jesus, por tantos instantes e momentos que nos são servidos neste educandário do aprender. Sabemos que estamos nesse hospital escola divino, necessário para o nosso crescimento. Pedimos, mestre, esteja conosco, dê-nos a sua paz e o seu amor, que as suas expressões sejam sentidas, mestre Jesus, em nossa alma. Que Deus, o nosso Pai, nos traga a paz e a luz, sempre. Que assim seja. Pai e Senhor nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo e qualquer mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.